Boa noite, tudo bem? Aqui é o Alexandre de Oliveira Capão. Gravo mais um dos vídeos da Lexio Divina nesta noite de sábado, depois do dia da festa de Nossa Senhora Aparecida. Foi um dia bem cansativo, mas muito gratificante, muito bonito aqui na minha paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no bairro do Quitandinha, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então comecemos, né, neste dia de Nossa Senhora Aparecida, pedindo a proteção e a inspiração e a intercessão de nossa mãe Aparecida. Deus vos salve, Virgem, esposa do Divino Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Glorioso São José, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, como já disse anteriormente, foi um dia cansativo, numa semana que foi bastante atribulado. Mas eu não queria deixar de gravar este vídeo, né? Até hoje talvez ele fique mais curto. Lerei a versão mais breve do Evangelho, depois faremos os nossos comentários e a oração final. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos ao comentário, né? Interessante é que hoje eu quero analisar algumas partes, algumas passagens, né? Logo no início, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo. É interessante como em nossas vidas muitas vezes ficamos correndo de um lado para o outro, sem saber para onde ir. Este jovem, no entanto, soube em que direção correr. Correu em direção de Jesus. Ajoelhou-se, né, demonstrou respeito, quer dizer, já começou bem,
correndo em direção a Jesus e falou, né? Bom mestre. E nesta passagem aqui um parênteses, né, quando Jesus responde: "Por que me chamas de bom?" Eu acho tão bonito. Só Deus é bom. Mas quem é Jesus? Jesus é Deus Filho. Então, ele é bom. De certa forma, é uma maneira dele revelar: nenhum ser humano consegue ser bom como Deus. Nós temos nossas falhas, nossos defeitos, nossas imperfeições. Mas Jesus, Deus Filho, assim como Deus Pai, o Deus e o Espírito Santo, a Trindade é boa. Né? Isso é tão bonito, tão forte, e às vezes nos passa desapercebido. Né? Mas continuando aqui, voltando à linha da narrativa, o jovem perguntou, né, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Pergunta que ele fizera. Tu conheces os mandamentos? Então, a importância de observarmos, né, o mandamento, a, a lei, as normas estabelecidas, fazer o bem, e é interessante esse enfoque na segunda tábua da lei, que tem a ver com o cuidado ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus continua conversando e questionando este jovem rico. E o jovem diz, como muitos de nós podemos dizer: olha, não faço mal a ninguém, procuro fazer as coisas direitos, seguir a lei, os mandamentos, vou à missa aos domingos, pago meus impostos, faço tudo direitinho, né? Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus olha para este jovem rico com amor. Olha que coisa bonita. Jesus nos olha com amor. Mas ainda falta algo. Não é apenas isto. Só uma coisa te falta, meu jovem. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, né? Muitas vezes nós vivemos a nossa vida honesta, o nosso dia a dia, mas falta aquela caridade, aquele algo mais. Então não adianta a gente viver aquela vida, digamos, burocrática, fazendo apenas o que deve ser feito. Tem de haver uma caridade, tem de haver uma entrega, tem de haver um algo mais. Claro, de acordo com as possibilidades de cada um, como o óbolo da viúva, né? Mas continuando, quando Jesus exige esse algo mais, que exige de todos nós, né? Todos nós, o jovem ficou triste e desistiu de seguir, foi-se embora. Então é fato que muitas vezes, infelizmente, nós queremos um Deus que cumpra as nossas expectativas. Nós queremos ser Deus de Deus. Queremos dizer como Deus deve agir. E se não corresponde às nossas expectativas, nós ficamos tristes por aquela oração que fizemos e que não foi cumprida, por aquele emprego que queríamos tanto e não conseguimos, por aquele vestibular que não passamos, por tantas e tantas coisas que nós pedimos insistentemente a Deus, talvez por aquele parente doente que rezamos e acabou falecendo, e nós nos revoltamos, né? Ou ficamos tristes e nos afastamos. Por quê? Porque queremos que Deus siga as nossas vontades e não o inverso. E Deus permite, Deus nos dá essa liberdade, mas esse jovem perdeu uma grande riqueza. Se ele tivesse continuado seguindo Jesus, né, tudo aquilo que lhe foi tirado, que ele perdeu, teria sido dado de volta a ele em dobro. Mas então esse é o ponto. Nós não queremos esperar, nós não temos uma visão como Deus, que pode ver tudo, abarcar tudo, e na nossa visão míope, achamos, isso eu não quero, igual uma criança mal criada que agora não quer mais, e desiste, e segue triste e solitária. Isto é o que é pior.
quando estávamos com Deus, tínhamos tudo o que era necessário. Ficamos sozinhos com nossas riquezas, nossos desejos, nossos sonhos, que sem Deus não valem mais nada. Debruçando-nos sobre o Catecismo da Igreja Católica, nos números 2052 e 2053, continuemos a análise do Evangelho deste domingo. Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ao jovem que lhe faz esta pergunta, Jesus responde, invocando primeiro a necessidade de reconhecer a Deus como o único bom, como bem por excelência e como fonte de todo bem. Depois Jesus diz: se queres entrar na vida, observa os mandamentos, e cita ao seu interlocutor os preceitos que se referem ao amor do próximo. Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe. Finalmente, Jesus resume este mandamento de maneira positiva: ama teu próximo como a ti mesmo. A esta primeira resposta é acrescentada a segunda: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Esta não anula a primeira. O seguimento de Jesus Cristo inclui o cumprimento dos mandamentos. A lei não foi abolida, mas o homem é convidado a reencontrá-la na pessoa de seu mestre, que é o cumprimento perfeito dela. É uma bela passagem, uma bela explicação. Prossigamos, continuemos. Concluindo os comentários esta nossa análise, antes de irmos para a oração final da nossa Léxio Divina, eu gostaria de citar o Papa, em 10 de outubro de 2021, na celebração eucarística para a abertura do sínodo sobre a sinodalidade. Aproveitamos que estamos de novo com os encontros dos sínodos, até pedir que o Espírito Santo ilumine, que o Espírito Santo ilumine todos os participantes e os inspire, na sua jornada durante o sínodo. Mas o Papa teve uma interpretação bem interessante, observou de um ângulo bem interessante este mesmo evangelho que comentamos hoje. Ele viu primeiro a questão do encontro, Então, leio aqui. O evangelho começa narrando um encontro. Um homem vai ao encontro de Jesus e se ajoelha diante dele, colocando-lhe uma pergunta decisiva: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Uma questão tão importante exige atenção, tempo, disponibilidade para encontrar o outro e se deixar interpelar pela sua inquietação. De fato, o Senhor não fica indiferente, nem se mostra aborrecido ou incomodado. Pelo contrário, detém-se com ele. Está disponível para o encontro. Nada o deixa indiferente, tudo o apaixona. Fixar os rostos, cruzar os olhares, partilhar a história de cada um, tal é a proximidade de Jesus. Ele sabe que um encontro pode mudar a vida. O Evangelho está constelado de encontros com Cristo que reanimam e curam. Jesus não tinha pressa, não olhava o relógio para terminar depressa o encontro. Estava sempre ao serviço da pessoa que encontrava para escutar. E este encontro com Jesus, com Deus Filho, como coloca o Papa, ele leva ao escutar. Jesus nos escuta, Deus nos escuta e devemos aprender também com isto a escutar o próximo. E a escuta leva ao discernimento. Então é muito interessante este ângulo que o Papa Francisco analisou, do encontro, da escuta e do discernimento. Agora, para encerrar,
vamos fazer a nossa oração final. Muito obrigado aí pela atenção, pelo cuidado de ouvir, e espero que estas palavras possam servir para iluminar a mente, as nossas mentes, né, ao longo da semana, e que possamos, através deste evangelho, através da escuta deste evangelho, através do discernimento, guiar a nossa semana e colocá-lo em prática. Bom, antes de terminarmos com a oração, eu quero pedir desculpas, né? Como eu disse antes, foi um dia cansativo e não sei se o raciocínio está seguindo perfeito ou se está meio fragmentário, né? Se está meio fragmentado. Espero que não. Espero que o vídeo possa fazer sentido. Então, vamos à oração aqui, né? Que eu gosto de tirar do livro da Léxio Divina, que ela, de certa forma, sintetiza, resume e transforma o Evangelho do domingo numa oração que elevamos aos céus. Senhor Jesus, toda a criação foi generosamente concedida para o nosso benefício, destinada a ser usada na medida em que nos auxilia a amar a Deus e nossos irmãos. Nossa adoração a Deus se manifesta ao reconhecermos os dons que nos foram confiados e ao exaltar a sua grandiosidade, e nossa afeição pelos nossos irmãos se reflete no ato de doar e compartilhar. Entretanto, o pecado introduziu em nós um desejo de posse excessiva, resultando na suplantação de Deus pelo domínio das coisas materiais. Um coração ansioso por riquezas facilmente resvala na armadilha da idolatria. Vós, Jesus, nos indicais o roteiro que nos encaminha ao reino, à vida eterna, à nossa salvação. O primeiro passo é admitir que estamos perdidos, reduzidos a uma pobreza extrema, pois é somente ao atingir essa consciência que podemos verdadeiramente aceitar que sois vós quem nos redime. No entanto, quantos permanecem cegos e aflitos, incapazes de desapegar-se das riquezas, quando confrontados com vossa convocação de renunciar a tudo e seguir-vos? Todos, em nossa arrogância, nos tornamos demasiado altivos para acessar o reino como crianças humildes. Somos como camelos que se esforçam em vão para passar pelo buraco da agulha. Quanto mais nos apegamos à riqueza, mais nos deparamos com a nossa fragilidade e penúria diante do que realmente importa. Senhor Jesus, que o vosso chamado e a vossa palavra nos façam reconhecer nossa pobreza e insignificância, orientando-nos para descobrir o inestimável tesouro pelo qual vale a pena abandonar tudo. Cativados por vós, assim como Paulo, estamos prontos a renunciar a tudo para vos conquistar. Muito obrigado pela atenção, um bom domingo e boa semana a todos. Que Deus nos abençoe e que fiquemos em paz. Até o próximo fim de semana.